O governo acaba de lançar o programa Acredita, com Desenrola Brasil para empresas e estímulo ao crédito. E você vai ver também. Na maior cidade do país, apenas 2 dos 96 bairros de São Paulo não enfrentam epidemia de dengue. Novas doses atualizadas da vacina contra a Covid devem chegar aos postos nos próximos dias. Julgamento de Donald Trump entra em fase decisiva, com depoimentos de testemunhas. E ainda, sul da China é devastado por enchentes e acende alerta para clima extremo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós chegamos agora ao vivo, 1h04 para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. O governo federal lançou agora há pouco o programa Acredita, com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito no país e fornecer apoio aos microempreendedores individuais e às micro e pequenas empresas. A medida provisória que institui o programa foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento no Palácio do Planalto. Vamos ver. Uma das principais novidades do Acredita é a criação de um programa inspirado no Desenrola, que incentiva a renegociação de dívidas para MEIs e micro e pequenas empresas. O Acredita também introduz o Procred 360, que oferece condições especiais de taxas e garantias por meio do Fundo Garantidor de Operações, para operações destinadas a MEIs e micro e pequenas empresas com faturamento anual limitado a R$ 360 mil. O programa visa facilitar o acesso ao crédito, oferecendo taxas de juros competitivas e permitindo o pagamento de juros durante o período de carência. O programa contempla o lançamento de um mercado secundário de crédito imobiliário, visando potencializar o setor da construção civil no Brasil e oferecer financiamento acessível para a classe média. Outras iniciativas incluem o Desenrola Pequenos Negócios, voltado para MEIs, microempresas e pequenas empresas inadimplentes em dívidas bancárias, e o Eco Invest Brasil, que busca incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país. Com o lançamento do Acredita, o governo federal busca estimular o crescimento econômico, promover a geração de empregos e oferecer soluções financeiras acessíveis para diversos segmentos da sociedade. Seguimos ao vivo, agora 1h08. E olha só que interessante, só o Desenrola Brasil versão pessoa física, desde a sua implementação, favoreceu 14 milhões de brasileiros e possibilitou a renegociação de cerca de 50 bilhões de reais em dívidas, com um desconto médio aí de 83%. O programa, inclusive, foi estendido até o dia 20 de maio. E o objetivo dessa versão pessoa jurídica é oferecer essa mesma oportunidade de renegociar dívidas, destravar crédito, permitindo, assim, o apoio ao crescimento do setor dos micro e pequenos empreendedores. Para a gente saber mais sobre o que está em jogo, trazemos o programa Acredita como tema da nossa entrevista de hoje. Converso agora com o economista César Bergo. César, seja muito bem-vindo. Ótima tarde. Oi, Dani. É um prazer estar com vocês aí. Fico à disposição. César, levando em conta que, segundo a Serasa Experian, mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas estavam inadimplentes em janeiro de 2024, qual vai ser o impacto na economia com essa nova versão do programa Desenrola? Olha, não tenha dúvida que, se a gente for pensar no universo dos microempreendedores individuais, nós temos cerca de 15 milhões. Praticamente a metade está com problema de crédito, inadimplente. Então, não tenha dúvida que um programa voltado a essa renegociação vai permitir ao empresário, ao microempresário, voltar ao mercado de uma maneira eficiente, não ficar se preocupando com o pagamento de dívida. Então, ele vai, de fato, melhorar suas condições financeiras e, não tenha dúvida, vai movimentar muito o mercado e a economia como um todo.
Falando sobre o estímulo ao crédito, temos o incentivo à liberação de crédito para as pessoas inscritas no Cadastro Único, trazendo em números para cerca de 95 milhões e 700 mil brasileiros de baixa renda. A gente tem o Procred 360 com taxas de juros mais competitivas, isso de acordo com o faturamento. Qual a importância dessas oportunidades para o crescimento do setor? Não tenha dúvida, como a gente mencionou, muitos empresários se endividaram pelo Pronamp. Então, todo ano, o governo solta um decreto tentando equalizar essas questões e não resolve. Então, você tem que resolver com crédito realmente que possa, de alguma forma, ser pago pelos empresários e, sobretudo, por essas pessoas mais necessitadas, que elas vão ter recursos, mas também vão ter assistência técnica. Então, eu acho que a grande questão é juntar o crédito com a capacitação e essas pessoas vão conseguir, de alguma forma, sair do assistencialismo e ir para a produtividade. Então, o país ganha com isso também, Dani. Com certeza, dinheiro girando. Agora, falando sobre o crédito imobiliário, dessa vez, a gente tem o estímulo para famílias de classe média, que não se qualificam para programas habitacionais populares, mas que também têm muita dificuldade de arcar com as taxas de financiamento do mercado. Essa fatia é significante, pode movimentar o mercado? Na sua opinião, César, era necessário olhar para esse grupo de fato? Olha, não tenha dúvida que não só a pessoa que quer comprar casa própria, mas a construção civil também movimenta toda a economia, que ela é intensiva na utilização de mão de obra. Agora, o que o governo está fazendo não é muita novidade. Já existem as empresas de securitização. Então, agora vai envolver os bancos públicos aí, sobretudo algumas empresas ligadas à própria Caixa Econômica, Banco do Brasil, para adquirir esses créditos e dar uma folga para os bancos poderem prestar mais, a uma taxa de juros menor. O importante é que o que está por trás disso tudo é a garantia do governo, que faz com que os bancos tenham a tranquilidade que vão receber os recursos. E aí as pessoas físicas e as pessoas que querem comprar casa vão ser beneficiadas e também o mercado e a atividade econômica com o crescimento da construção civil. Tá certo, conversamos com o economista César Bergo. César, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Estou sempre à disposição. Um grande abraço, Dani. Um bom programa. Obrigada. Começa nessa semana o pagamento do 13º do INSS para os beneficiários da Previdência Social. A primeira parcela será disponibilizada na quarta-feira para os aposentados e pensionistas que recebem o benefício no valor de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412. A antecipação do repasse foi anunciada pelo governo em março e são esperados mais de 30 bilhões de reais injetados na economia brasileira. Os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo começam a receber apenas no dia 2 de maio. Têm direito ao abono. Pessoas que em 2024 recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social, mais de 33 milhões de beneficiários. O abono será dividido em 2 parcelas de acordo com o calendário de pagamento, que segue o último número do número de identificação social. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os pagamentos se estendem até o dia 7 de junho. Já para os que recebem mais que um salário mínimo, os pagamentos iniciam em 2 de maio e terminam em 6 de junho. E vamos agora falar de saúde, porque em meio a uma alta significativa de 154% dos casos de Covid entre janeiro e fevereiro deste ano, isso em comparação ao mesmo período do ano passado, mais de 12 milhões de doses da vacina mais recente contra a doença devem chegar aos postos de saúde nos próximos dias. A compra foi realizada pelo Ministério da Saúde por meio de uma licitação emergencial. A retomada da Covid vem preocupando profissionais de saúde desde o começo do ano. O Ministério da Saúde confirmou a compra de 12 milhões e meio de doses do imunizante da farmacêutica Moderna, que devem chegar à população nos próximos 15 dias. Após essa etapa, a previsão é que as novas doses sejam distribuídas aos estados em um intervalo de 10 a 12 dias. A pasta informou que iniciou o processo de compra emergencial em dezembro de 2023, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a versão mais atualizada do imunizante. Em nota, o Ministério diz que essa é a primeira vez que empresas farmacêuticas disputam o fornecimento de vacinas contra a Covid-19 no Brasil e que todas as aquisições anteriores foram feitas em um ambiente sem concorrência. A medida, segundo o governo,
possibilitou uma economia de 100 milhões. O vírus tem apresentado mutações e a imunidade que a pessoa tem para uma determinada variante não se sustenta para outro. Sendo assim, atualizar o calendário vacinal pode prevenir casos graves e fatais causados pela doença. Vamos falar agora sobre como está a situação da dengue aqui no país. O Brasil alcançou a marca de 1.601 óbitos pela doença neste ano. Mas o número, gente, pode subir, já que outras 2.000 mortes estão em investigação. Os dados do Ministério da Saúde revelam que a quantidade de óbitos é 35% maior do que a do ano passado, quando 1.179 pessoas perderam a vida por causa dessa doença. Na maior cidade do país, São Paulo, apenas 2 dos 96 bairros não enfrentam epidemia de dengue. Vamos olhar melhor para essa região. Moema e Jardim Paulista são os únicos dos 96 bairros da cidade de São Paulo que não enfrentam epidemia de dengue, segundo o último boletim de arboviroses divulgado nesta segunda-feira. O maior índice foi registrado na Vila Jaguara, na Zona Oeste, com 9.600 casos a cada 100 mil pessoas. Segundo dados do painel de monitoramento da dengue, da Secretaria Estadual de Saúde, os casos da doença na capital passam de 205 mil, o equivalente a quase 30% do total do estado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 67 pessoas morreram de dengue neste ano. Ao todo, mais de 680 mil casos da doença já foram confirmados no território paulista. Desses, 843 são considerados graves. Algumas ações simples podem ajudar na prevenção da dengue, como evitar água parada em pneus, latas, vasos, garrafas vazias e outros objetos que acumulam água, assim como realizar a limpeza regular da caixa d'água e sempre mantê-la fechada com tampa adequada. E veja a seguir, julgamento de Donald Trump entra em fase decisiva com depoimentos de testemunhas. E ainda, sul da China é devastado por enchentes e acende alerta para clima extremo. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa segunda-feira para compartilhar com você. Apesar, gente, da abolição formal da escravidão em 1888, ainda hoje existem muitos casos de exploração em atividades que negam a liberdade e a dignidade humana. Nos últimos 11 anos, quase 19 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão foram resgatados aqui no Brasil. São situações conhecidas como trabalho escravo contemporâneo, que incluem trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes e jornada exaustiva de trabalho. Os resgates aconteceram entre 2013 e 2023. Somente no ano passado, houve 3.190 resgates, o maior já registrado no período. Os dados foram confirmados pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Em termos de pagamentos de verbas rescisórias e fiscalizações, foram mais de 12 milhões e 800 mil reais, um recorde histórico no último ano. Se compararmos com o ano de 2022, mais de 2.500 trabalhadores foram encontrados e resgatados pela fiscalização do trabalho, em 531 ações realizadas, com pagamento de pouco mais de 10 milhões de reais em indenizações trabalhistas. Outro dado impressiona. De acordo com a coordenadora nacional do Grupo de Trabalho de Combate à Escravidão Contemporânea, Isabela Vieira Luz, mais de 90% dos resgatados por trabalho análogo à escravidão eram homens, com idades entre 18 e 30 anos e que se autodeclararam negros. Ela revela ainda que a maioria desses homens são do Nordeste e não concluiu o 5º ano do ensino fundamental, havendo também casos de pessoas que não possuíam qualquer escolaridade formal.
O Código Penal brasileiro prevê punições para essas situações e as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 do Governo Federal ou pelo site do Ministério Público do Trabalho. Vamos agora de destaque internacional. O julgamento de Donald Trump continua nesta segunda-feira em Nova York. O tribunal vai ouvir testemunhas e argumentos acusatórios do processo, que tem previsão de duração de cerca de um mês. A gente destaca aqui que essa é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é julgado por crimes federais. Esse é o primeiro de 4 processos em que Donald Trump é réu. O tribunal descartou centenas de moradores de Manhattan para formar o júri que pode decidir o futuro do ex-presidente. 12 pessoas foram selecionadas, 7 homens e 5 mulheres. O republicano é acusado de falsificar registros financeiros empresariais pouco antes das eleições de 2016. Ele nega as acusações. Mesmo se for declarado culpado, o veredito não o impediria de assumir o cargo, mas poderia prejudicar sua candidatura para as eleições marcadas para novembro. Uma pesquisa mostrou que metade dos eleitores independentes e 25% dos republicanos dizem que não votariam em Trump se ele for condenado por um crime. Entretanto, não há legislação no país que dificulte a candidatura e até a posse de candidatos envolvidos em uma investigação criminal ou condenação. Após mais de 6 meses do início do conflito com o Hamas, o diretor do Serviço de Inteligência Militar israelense, o general Aharon Haliva, apresentou nesta segunda-feira um pedido de demissão por sua responsabilidade no ataque do 7 de outubro. De acordo com o comunicado, o chefe da inteligência militar israelense, o major-general Aharon Haliva, deixará o cargo assim que um sucessor for nomeado. O major assumiu a responsabilidade pelas falhas de segurança que permitiram o ataque liderado pelo Hamas no dia 7 de outubro contra Israel. Na época, cerca de 1.200 pessoas morreram e cerca de 250 foram feitas reféns pelo grupo radical islâmico. A expectativa é que membros do alto escalão de segurança de Israel reconheçam falhas de segurança e também deixem a defesa de Israel. Mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu aumentar pressão contra o Hamas. O gabinete de guerra, que é formado por Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e Benny Gantz, que é presidente do Partido da Unidade Nacional, se reuniu na noite deste domingo para discutir como libertar os reféns restantes detidos em Gaza. Um forte temporal atingiu o sul da China nesse fim de semana e levou o governo a retirar mais de 100 mil pessoas da província afetada pelas inundações. Várias casas, ruas e terras agrícolas ficaram alagadas. 4 pessoas morreram e pelo menos 10 estão desaparecidas. As tempestades registradas nos últimos dias na região provocaram inundações generalizadas e forçaram mais de 82 mil pessoas a serem realocadas. O trabalho das equipes de resgate para retirar os moradores presos pela subida das águas foi intenso. Desde a semana passada, pelo menos 44 rios na bacia do Rio das Pérolas transbordaram acima da linha de alerta, segundo a emissora estatal. No domingo, as autoridades elevaram a resposta de emergência de controle de cheias no rio para o nível 2, o segundo mais elevado num sistema de 4 níveis. As imagens mostram aldeias inundadas com apenas telhados e copas de árvores visíveis em alguns lugares. Muitas cidades suspenderam escolas e centenas de voos foram cancelados. Mais de 80 casas desabaram ou foram gravemente danificadas, resultando numa perda econômica direta de quase 20 milhões de dólares. O derretimento das geleiras na Europa atingiu mais um patamar preocupante em 2023. Segundo o relatório meteorológico, o continente perdeu até 10% do gelo nas montanhas dos Alpes. As altas temperaturas registradas durante o verão e a menor quantidade de dias com neve contribuíram para esse derretimento. De acordo com o novo relatório climático divulgado nesta segunda-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos, em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial, os Alpes perderam cerca de 10% do volume de gelo entre 2022 e 2023. Os Alpes são a cadeia montanhosa mais alta e extensa da Europa e abrangem 8 países: França, Itália, Suíça, Alemanha, Áustria, Eslovênia, Liechtenstein e Mônaco. A análise mostra que as altas temperaturas registradas durante o verão europeu, com recorrentes ondas de calor,
tiveram um papel fundamental para a perda de gelo glaciar em todo o continente. Além disso, boa parte da Europa teve menos dias com neve do que a média, o que contribuiu para o menor acúmulo de gelo, principalmente na Europa Central e nos Alpes. Com menos cobertura de neve, as temperaturas absorvem mais calor e, por isso, as temperaturas dessas regiões devem passar a ser, em média, mais quente do que em um ano de queda normal de neve. Além das consequências climáticas, a falta de acúmulo de neve pode afetar negativamente o setor turístico e, por sua vez, a economia local. Bom, e para encerrar essa edição, vamos passear por uma das regiões mais bonitas da Croácia, mais precisamente em Primosten. O transporte, é claro, é por conta da tecnologia. Nas imagens, podemos ver a calmaria dessa ilha no sul da Croácia. As árvores e as folhinhas se mexendo com o vento passam, é claro, o clima de uma cidadezinha de interior. O turismo da cidade é responsável pela economia do lugar e isso por conta, é claro, das praias com temperaturas agradáveis e com águas que, como a gente pode ver nessa tela, são cristalinas, tá ali do lado esquerdo. No fuso, eles estão 5 horas à nossa frente. Então, enquanto aqui são 13 horas e 26 minutos, por lá, 18 horas e 26 minutos. E é desse jeito, com essas imagens, que a gente encerra esse jornal de hoje. Mais tarde, daqui a pouquinho, não se esqueça, 1 hora e 50 minutos, Caroline Povaleri chega com mais informações para você e a gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 8h30 da manhã. Uma excelente tarde de segunda-feira para você. Até mais!